RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas eu sinto que o tempo está a passar super rápido e olhem só, já estamos no 4º livro da saga. Eu relembro os nossos ouvintes que estes 2 meses que se seguem são todos voltados para sagas literárias e literatura fantástica, ao ponto de que vamos analisar livro por livro das Crónicas de Nárnia como um bom exemplo disso. Relembro também que estamos a tratar os livros por ordem cronológica e não por ordem de lançamento. Por isso, hoje falamos sobre o livro que vai contar muito da trajetória dos 4 irmãos que voltam a Nárnia para ajudar o príncipe Caspian a voltar ao trono e a estabelecerem a ordem da opressão causada pelo rei Miraz. Mas, como eu não quero falar do assunto sozinha, eu tenho comigo a Gabrielle Sautier. Ela que é bióloga, atualmente é professora de biologia e ainda produz conteúdo para a sua página de Instagram e podcast Falei com Amor. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Gabi, o que eu acho muito curioso acerca desta série que nós estamos a fazer neste mês de janeiro, que vai se prolongar até fevereiro, é que nós contactámos por seres uma expert, mas também apaixonada por C.S. Lewis. Então, claro que tu eras uma das pessoas mais indicadas para falar sobre o assunto, principalmente quando se trata de Nárnia. Eu lembro-me que já fizemos episódios, inclusive, a falar sobre personagens de Nárnia. Nós falámos até sobre o Edmund e o Eustace, ou Eustáquio, que é mais fácil, em português é muito mais fácil. E curiosamente, hoje nós vamos falar de um livro que é o que tu és mais apaixonada, pelo que eu já soube aqui no off, que é O Príncipe Caspian. Mas diz-me uma coisa, nós estamos diante de uma história em que, pronto, o reinado dos 4 irmãos, que é o Peter, a Susan, o Edmund e a Lucy, já passou, e eu confesso que isso é uma coisa que me intriga muito, é o tempo que se passa em Nárnia e depois como é que isso é transposto para o mundo em que os 4 irmãos vivem, que é o nosso. Mas parece que agora, quando eles são levados de volta, e isto porque o príncipe Caspian toca a trombeta da Susan, porque chegou até ele, eu já não me recordo como, dá a sensação que é uma época em que parece que já não há mais narniano algum. E eles agora são necessários novamente em Nárnia. A teu ver, porquê que Caspian necessitou de tocar esta trombeta para chamar os irmãos de volta? Qual é que é a necessidade deles voltarem? Acredito assim que aqui no Príncipe Caspian é um dos meus livros favoritos. Acredito que eu tenho um top 3, assim, que é o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. Não tenho um top 3, um top 4, mas não existe top 4 dentro de 7 livros, né? Ou seja, eu gosto muito de metade da série toda e gosto muito mais da outra metade. Mas aqui passaram, então, cerca de 400 anos e o reinado dos 4 irmãos Pevensie é apenas uma lenda, histórias que contam, né? E agora, então, o reinado de Nárnia está na mão do Miraz, que é um rei tirano, que está ali no local em que não era seu por legalidade, digamos assim. E eu acho muito legal porque talvez não, C.S. Lewis colocou o cristianismo muito intrínseco à história de Nárnia, por mais que ele não tenha começado a escrever com esse intuito. E isso revela muito o que nós vivemos hoje, que nós não estamos sob governo de Deus no momento, no sentido de que Jesus ainda não é o nosso príncipe aqui, e nós sabemos muito bem que quem coordena o nosso mundo é totalmente o mal. E talvez muitas pessoas já tenham perdido a esperança e tratem o cristianismo como uma pura lenda, já que está tão distante, tanto para trás, né? Se passou faz tantos anos e não há perspectiva no sentido de nós não sabemos quando tudo isso irá acabar. Quem sabe a gente espere uma vida toda. E assim como muitas pessoas até hoje passaram esperando a vida toda e não temos a garantia de que será em vida que a promessa será cumprida, né? E eu acho legal, então, que os irmãos Pevensie, eles voltam, o príncipe Caspian toca a trombeta, acho que sem entender muito bem o que aconteceria, mas eles têm as razões principais do porquê os irmãos ficam voltando.
Primeiro, eles voltam sempre para ajudar em tempos de crise. Perceba que eles sempre caem em Nárnia de novo quando Nárnia está precisando. E eu acredito que o lembrete da presença dos irmãos Pevense seja justamente esse lembrete de esperança. E é muito legal porque eles levam a esperança, não porque a presença deles é uma esperança em si, mas porque eles levam a esperança através da presença de Aslan. Em todas as crônicas, Aslan aparece. Em todas as crônicas, ele está presente ali junto com os irmãos Pevense que levam então essa palavra de Aslan, né? E a missão específica ali do príncipe Caspian é que o legítimo herdeiro tomasse posse, então, dessa herança do trono de Nárnia, né? E isso mostra muito o papel dos irmãos Pevense como reis e rainhas. Eles haviam sido reis e rainhas durante toda a Era Dourada, como foi mostrado em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? E aquela presença deles representa a esperança, a justiça para os narnianos, porque eles eram vistos como figuras lendárias, mas eles aparecendo ali, eles lembram da glória do passado, mostrando que pode vir uma glória futura também. Epá, excelente explicação, até mesmo para mim. Isso foi muito, muito fascinante, foi mesmo. Porque lá está, é uma coisa que me intriga muito, como é que Lewis construiu isto tudo, é o tempo em Nárnia e o tempo no mundo dos irmãos. Mas outra coisa também que eu, pelo menos, sou levada a olhar muito é, e acaba por ser um bocadinho também aquilo que nós tratamos nos episódios, é sobre relacionamentos, mas neste caso eu gostaria que tu falasses um pouquinho mais da tua perspectiva quanto ao relacionamento do Príncipe Caspian com estes irmãos, porque não foi só única e exclusivamente um pedido de ajuda. Se calhar ele mesmo também podia estar com aquela ideia só da mera lenda, mas ele tentou de todas as formas puxar a tal esperança que tu falaste. Por exemplo, nós vemos que a determinada altura, e eu posso estar a dar um pulo muito grande já na história, porque esse rei Miraz, se eu não estou em erro, ele é tio do príncipe Caspian. Lá está, tomou o trono indevidamente e o Peter, ele acaba, lá está, como sempre foi muito nobre, muito de estratégia e etc. Ele acaba por criar um plano de batalha, tanto que fizeram um ataque surpresa ao palácio desse rei, Miraz. Mas Caspian ele não segue totalmente o plano porque o desejo dele descobrir se foi o tio que realmente matou o pai dele ou não é muito maior do que a possibilidade de se calhar colocar em risco, foi o que aconteceu, a vida de outros que estavam ali juntos na batalha para então depor aquele rei tirano. Como é que tu vês a situação entre estes dois? De que maneira é que tu consegues perceber que às vezes há coisas que nós temos que colocar para trás, por mais que nós tenhamos a intenção de descobrir a total verdade e isso mexa com os nossos sentimentos. Mas às vezes nós temos que, lá está, olhar um pouquinho mais para o lado de Peter, que é uma causa maior e mais justa que está à frente, que é tirar uma pessoa tirana do poder, e não simplesmente as nossas causas pessoais. Porque no fundo está-se a tratar do sobrinho contra o tio também. E querer vingar a Sim, memória do pai. aham, e eu acho legal porque em cada crônica a gente vê o amadurecimento de um personagem específico. Então, nós já vimos o amadurecimento do Edmundo, nós vimos o amadurecimento do Eustáquio, e eu acho que o da vez foi Pedro. A gente comentou em um episódio passado falando que cada livro tem um chato, lembra? E Yeah. nesse caso aqui, eu vejo muito como o Pedro sendo um pouco chato, porque durante a leitura, e até mesmo no filme, na adaptação do Príncipe Caspian, nós conseguimos perceber que o Pedro e o Príncipe Caspian, eles têm muita briga de ego. Eles estão aqui naquela fase de adolescência, um fala, o outro fala, e eles querem bater de frente para decidir qual que é a melhor opinião, para onde nós devemos ir. E aí, naquele meio todo, parece que a Susan está dando uma atenção um pouco além ali para o Príncipe Caspian, até que no livro isso não acontece, mas na obra adaptada, ela até dá um beijinho no Príncipe Caspian, né? Nós tivemos É, isso na eu adaptação. ia falar sobre isso, né? Rolou ali um romance. Rolou um romance que no livro ele tá muito por baixo dos panos, mas aí no filme eles deram uma floreada nesse sentido. E por fim, no final, cada irmão Pevense
foi atribuído ali com uma característica. Então, a gente teve o Edmundo o Justo e agora o Pedro, ele recebe o título de O Magnífico, né? Mas eu acredito que ele só foi o Magnífico depois que essa história toda terminou. Porque eu percebo assim, voltando à sua pergunta, Caspian, então, ele decide suprir uma necessidade pessoal de vingança, enquanto Pedro, nesse momento, estava preocupado com o todo. E aqui, então, fica a lição, tanto para o Pedro, né, uma lição de humildade, porque ele precisava ao longo do livro, mas fica também uma lição para Caspian, porque ele buscou um interesse maior dele mesmo do que no todo, e depois você vê o arrependimento dele, porque ele colocou a vida de muitos narnianos. E essa cena, eu gosto muito dessa adaptação cinematográfica, porque eles deram um ar sombrio ali em Nárnia, e eu achei isso muito legal, porque apesar de ser uma adaptação infantil, deu aquele ar pesado no momento que deveria dar. Mesmo sendo um filme super saturado, colorido, no momento da batalha ali na invasão do castelo, ficou aquela coisa assim que você fica angustiado, porque tem tanto narniano bom morrendo, né? E eu acho que muitas vezes na nossa vida nós precisamos ter essa lição de humildade também, porque é intrínseco ao ser humano sempre pensar no bem próprio, na vingança pessoal, em saber o porquê das coisas, mas muitas vezes a gente não vai entender o porquê das coisas. E eu acredito que boa parte da libertação que Jesus nos dá é o fato de nós não precisarmos saber de tudo. Então, lidar com o que nós temos, mas pensando não somente em mim, pensando no todo e pensando também na jornada eterna. Aqui, no caso, eles pensariam, então, no bem de Nárnia, na jornada de Nárnia, né? Mas colocando na nossa vida pessoal que nós precisaríamos deixar muitas coisas para trás, coisas nossas, pensando no bem do próximo. E eu gosto muito do versículo da Bíblia que Jesus diz que o primeiro no reino de Deus é servo. E aqui, nesse momento, o mais importante era servir a Nárnia, não a si mesmo. Porque, querendo ou não, não importa quem havia matado o pai de Caspian. Não importa o que tinha acontecido no passado, importava as decisões que ele tomaria a partir dali. E o erro dele foi pesado para Nárnia, ainda que tudo tenha dado certo, né? Eu acredito que essa seja a principal lição que a gente pode tirar da história. Sem dúvida alguma, e faz-me pensar muito também como é que nós aplicamos isso para nós. Faz-me até lembrar uma coisa que uma amiga minha sempre me diz: Deus está sempre muito mais interessado com a nossa eternidade do que lá está saber tudo e ficar com a resolução de tudo. Tu há pouco estavas a dizer que nós temos um Edmundo completamente diferente agora. Completamente diferente daquilo que nós vimos no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Agora, de que modo é que nós conseguimos perceber que de facto ele aprendeu com os seus erros, mas também não só aprendeu com os seus erros, como também nós podemos ver que foram as experiências que ele teve com Aslan, que literalmente morreu no lugar dele, e nós sabemos o que é que isso significa. Ahm, Será que isso não lhe deu uma maior consciência que ele não pode brincar quando o assunto é Nárnia? Será que não foi mesmo pelo facto de não só ter aprendido com os seus erros, mas de ter visto Aslan a ser sacrificado em seu lugar? Porque isso mudou até muito a forma como ele lida com os seus irmãos agora e com as outras personagens. O Edmundo, ele foi o chato do primeiro livro, mas nos outros ele foi uma peça, assim, um dos personagens favoritos. Tanto que no Peregrino do Alvorada, inclusive em Portugal ele tem outro nome, não é o É. Peregrino. Não, é a viagem do peregrino. Não, do caminheiro. Não, Desculpa, do caminheiro da Alvorada, é isso mesmo. ele é diferente, Caminheiro. né? É. E o Edmundo, então, aparece só ele, a Lúcia, né? E o Eustáquio ali no terceiro livro, tanto tão especial que esse personagem ficou. E o Edmundo, então, passou a ser conhecido como o Justo. Não porque ele era justo, mas porque ele foi justificado. E eu Uhum. percebo que ele tomou muita posse da identidade nova dele e ele levou muito a sério o que Aslan tinha feito. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu naquela conversa entre Aslan e entre Edmundo, que é falado no livro, é inclusive ilustrado no livro do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Aparece no filme Aslan conversando com ele, mas, de novo, quando perguntam o que tinha acontecido, Aslan fala: Isso é assunto meu e dele, não é assunto seu.
Faz lembrar um pouquinho E Aslan com o. Ai, esqueci o nome dele. O Shasta, por o causa da Shasta, é isso Aravis. mesmo, Daravis, Uhum, é. E Aslan sempre tem esse bate-papo muito pessoal, então, ali com os personagens. E eu percebo, então, que o Edmundo, ele tomou posse da identidade nova dele, e isso mudou completamente esse menino, porque agora ele tinha discursos de esperança e de fé. A esperança de que tudo daria certo e a fé, a certeza de que Aslan uhum. apareceria no momento determinado. Inclusive, ele não perde a esperança quando lá em a última batalha as coisas vão de mal a pior. Eu sempre Nossa. falo assim que em todas as crônicas, durante 6 crônicas, você tem aquela certeza, aquele gostinho de história infantil de que calma, já já vai dar certo. Na última batalha você não sente isso. Você não tem esse, nossa, já já as coisas vão dar certo. Na verdade, você vai aquele negócio assim, fala, nossa, mas o desenrolar parece que tudo vai terminar muito mal, né? Só que o Edmundo permanece firme, permanece fiel e dando esperança ali para os outros irmãos e inclusive dando credibilidade para Lúcia, que ele tanto Uhum, tinha duvidado no livro 1. exato. Não em ordem cronológica, em ordem Sim, sim, cronológica sim, sim, seria o sim. livro 2, né? Mas ele que tinha duvidado da Lúcia, que era a menina mais doce e esperançosa, agora ele dava credibilidade e era o primeiro a acreditar nela e acreditar em Nárnia, né? Uhum. Sem dúvida alguma. Fora que ele ainda desvalorizou ela à frente dos irmãos. Quando ela sabia perfeitamente o que é que ela tinha visto, ele entrou em Nárnia com ela e mesmo Com assim. ela, uhum, Não, mas graças a Deus ele mudou precisava para dar espaço para os outros também, né? para Passarem pela serem chatos. transformação. É. Cada um teve a sua oportunidade. Olha, e por falar nisso, como é que tu vês a postura de cada irmão agora em Nárnia, especificamente neste livro? Ou seja, nós percebemos que Peter continua o notável rei, com aquele caráter nobre e tudo mais. E como tu disseste muito bem, é depois neste livro que se vê que o nome, o cognome que lhe foi dado, lhe assenta que nem uma luva, como nós dizemos aqui. A Lucy parece pronto, né? Sempre com a sua atenção, o seu coração doce, aquela menina destemida, mas ao mesmo tempo muito ternurenta. Edmundo, como nós já falámos, aprendeu bem com os seus erros do passado, mas a Susan, a Susan meio que desperta aqui a pulga atrás da orelha. Não te parece que ela já estava um pouquinho distante da realidade de Nárnia? Tava. Eu acho que aqui C.S. Lewis já começa a dar uma pitada do futuro da Susan. Porque aqui ela já começa, ai, ela tá muito crica, ela não acredita em nada, ela duvida de todo mundo, ela tá mais preocupada com romance, ela tá deslumbrada talvez com questões mais humanas e menos de Nárnia. Tanto que aqui é um dos momentos, então, que Aslan fala, né, que essa será a última vez de alguns aqui em Nárnia. E isso não quer nem dizer que é porque você está velho demais para estar aqui, mas será que não deixou, então, a esperança e começou a tratar Nárnia como uma historinha de criança, realmente, né? É. Então, a Susan, eu começo a perceber ela muito distante, muito distante. E, na verdade, eu achei interessante C.S. Lewis abordar pelo menos um dos irmãos tendo esse distanciamento e tudo mais, porque essa é a realidade. Todos receberão Aslan, mas nem todos vão aceitar Aslan. E cada um tem uma jornada. Por mais que eles tenham tido experiências muito parecidas, cada um tem uma individualidade com Aslan. Uhum. E a Susan, acho que ela deu mais importância, então, para assuntos muito humanos. É verdade, e é tão triste porque é triste quando depois nós lemos no outro livro que ela já não é mais amiga de Nárnia, mas também é Uhum, triste porque nós sabemos no livro do Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa, de que ela estava com Lucy quando Aslan morreu, mas uhum, também ela viu Aslan, o que uhum. faz meio que aquela referência às mulheres quando foram ao sepulcro de Jesus. E ele disse: Maria, não estás à procura de quem não chores. E a mulher apanhou um susto até que ela viu que era Jesus. Então, assim, dá muita pena e o coração já começa a apertar. E lá está, como tu disseste muito bem, não era só por uma questão de que já estavam a ficar velhos demais para entrar em Nárnia. Mas, por fim, e porque tudo o que é bom acaba depressa,
Tu crês que este livro fala muito sobre a necessidade de nunca se deixar de lembrar aquilo que é importante? Achas que a gente não acaba por poder fazer aqui uma referência às lamentações do profeta Jeremias, em que ele dizia: Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança? Digo isto Uhum, no sentido em que muitos em Nárnia já nem sequer se recordavam dos filhos de Adão e das filhas de Eva. Como tu disseste uhum. muito bem, já era quase só uma lenda. E acho que até Caspian nem soube muito bem porque é que tocou a trombeta, mas ele precisava dessa réstia de esperança. Se não se lembravam já deles, então também já não se lembravam mais de Aslan. Quão importante tu pensas que é conservar a memória? Conservar tanto a nossa memória quanto a dos outros, porque se a gente lembrar, foi quem criou o Caspian que contou essas lendas, essas histórias e geraram uma pulga atrás da orelha ali dele e que ele começou a de fato acreditar em Nárnia, ainda que fosse algo muito distante da realidade dele, né? E a presença dos irmãos Pevensie, então, lembravam a esperança e a fé de olhar para frente e por que que estamos aqui. Eu acredito que essa crônica, então, bate nessa tecla de nós nos lembrarmos o porquê nós estamos aqui, ainda que tudo pareça muito distante e prestes a se tornar uma lenda, né? Talvez hoje as pessoas perdem a esperança porque estamos ouvindo da volta de Jesus e que Deus é bom desde que nós nascemos. E assim, nós ainda somos jovens aqui na Terra, né? E existem pessoas que já têm seus 90, 100 anos, pessoas nascendo agora que ainda vão ouvir sobre o Evangelho, e gerações atrás, e gerações durante milhares de anos, sem ter essa pontada de esperança, quem sabe, né? Mas a fé não é aquilo que nós podemos ver, é a prova das coisas que nós não vemos, mas pelo que nós vivemos. E eu acho muito importante nós termos essa fé e essa esperança, ainda que não vejamos com nossos próprios olhos. Tem uma música que eu gosto muito, que ela diz que a espera dura apenas uma vida. Se muito ou pouco, na verdade, não importa, porque o reencontro vai valer por tudo isso. Então, por mais que a gente fique esperando um monte aqui, a nossa espera vai durar apenas uma vida no máximo, e isso é pouco, né? Preparado para o que Deus nos fez, para a eternidade toda. E aqui, falando de Nárnia, Aslan tinha preparado um reinado longo, duradouro, um reinado feliz. Então, esses 400 anos de espera é pouco perto do infinito que teriam que passar. Então, nós precisamos deixar a nossa memória sempre em dia em relação ao que nós fomos feitos para, o nosso propósito de estarmos aqui, afinal. O Entre Linhas contou com a participação especial de Gabriele Saltier e com a apresentação de Ana Margarida. Realização: RTM Portugal. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.